Toda vida é uma vida. É verdade que uma vida chega na existência antes de outra vida, mas uma vida não é mais antiga, não é mais respeitável que outra vida. Da mesma forma, uma vida não é superior a outra vida. Esse é o primeiro artigo da declaração conhecida como o Juramento da Irmandade dos Caçadores, um texto da tradição oral dos povos Malinke e Bambara, povos do grupo Mande, originárias do oeste africano. O Juramento da Irmandade dos Caçadores tem sua autoria atribuída à Irmandade dos Caçadores, uma sociedade iniciática tradicional do povo Malinke e Bambara, conhecidos como guerreiros poderosos, detentores de grande prestígio. O Juramento dos Caçadores foi a base para a elaboração da Carta Mandinga. Proclamada pela primeira vez em 1236, a Carta Mandinga é o ato fundador e a base da unidade de um dos maiores e mais poderosos impérios da África Negra, o Império do Mali. Antecedendo em vários séculos os primeiros tratados ocidentais sobre os chamados direitos humanos, a Carta Mandinga é considerada a primeira Declaração Universal dos Direitos do Homem, documento de matriz oral. A Carta Mandinga ou Constituição do Mali é o primeiro contrato social e político elaborado na África, que define o sistema de organização política e social das sociedades mandingas. Tradicionalmente, as sociedades mandingas estruturavam-se a partir de castas ou irmandades de ofício, que se organizavam a partir de diferentes atividades profissionais. A casta dos ferreiros, a casta dos artesãos, a casta dos contadores de histórias. Essas castas se relacionavam a partir de conceito de complementariedade. Assim, as sociedades mandingas apresentavam um sistema de estratificação horizontal sem a verticalização própria das sociedades que se estruturam a partir de classes sociais. Como em toda sociedade pautada na oralidade, as tradições orais mandingas incorporam memórias ancestrais que são transmitidas de boca ou ouvido de geração a geração. Muito além do lúdico, as tradições orais mandingas são a fonte da história e dos conhecimentos ancestrais dessas sociedades ao longo dos séculos. A Carta Mandinga, que foi elaborada a partir dessas tradições, visa promover o respeito à vida e à diversidade, assim como a igualdade, a liberdade de expressão, a liberdade de comércio, a justiça, a solidariedade, o direito à vida, à educação e à alimentação digna. Tinha como principal objetivo incentivar a compreensão e a convivência entre as famílias, os clãs, as castas, a fim de construir uma paz duradoura. Em 2009, a Unesco incluiu a Carta Mandinga na lista representativa de patrimônio intangível da humanidade, reconhecendo-a como um exemplo da organização social e jurídica própria da tradição africana que não devia ser esquecida. Esse documento de matriz oral definiu e ainda define os direitos e deveres dos membros das comunidades mandingas. Entretanto, como consequência de uma visão eurocêntrica, a Carta Mandinga e o Juramento dos Caçadores têm recebido muito pouca atenção por parte da comunidade científica e da sociedade internacional. A universalização da visão eurocêntrica tem como consequência o silenciamento da visão de outros povos acerca dos direitos humanos, da história, da cultura, da ciência, da religião, da educação. Grande parte dos países africanos conquistaram a sua emancipação política a partir da década de 60. Neste momento, já existiam centenas de trabalhos acadêmicos sobre a história africana. Mas, com pouquíssimas exceções, essas pesquisas eram eurocêntricas e descreviam principalmente o que os europeus faziam na África. Em sua avaliação da cultura africana, esses pesquisadores frequentemente cometiam o equívoco de avaliar a cultura africana a partir da sua própria cultura. Assim, prevalece nas pesquisas acadêmicas da primeira metade do século XX a visão de uma África sem história, imersa em trevas e ignorância, contendo apenas tribos bárbaras e primitivas vivendo em recantos pitorescos mais irrelevantes do globo. Sociedades sem lei, sem ordem, sem linguagem escrita e incapazes de desenvolvimento tecnológico. Por isso, desde o início do século XX, intelectuais africanos e afrodescendentes na diáspora lutam para remediar a ignorância generalizada que envolve a história dos diferentes povos do continente africano. Na década de 60, os governos dos novos países africanos buscam o apoio da Unesco para essa empreitada. Cria-se um comitê científico internacional com 39 especialistas, sendo 2/3 africanos,
que representam diferentes disciplinas das ciências sociais e humanas. Dentre esses intelectuais encontra-se Rampatebá, diplomata, etnólogo, escritor e poeta mariano, que coletou, transcreveu e traduziu muitas narrativas das tradições do oeste africano, principalmente dos grupos Fula e Bambara. Rampatebá definia a si mesmo como um graduado da grande Universidade da Palavra, instruído na sombra dos baobás. Em dezembro de 1960, como chefe da delegação do Mali na Conferência Geral da Unesco, Hampâté alerta para o valor da tradição oral africana e para o papel dos tradicionalistas para a transmissão do conhecimento às novas gerações. Neste encontro, Hampâté afirma: "Eu considero a morte de cada um desses tradicionalistas como a incineração de um fundo cultural não explorado." Essa frase, posteriormente, ficou conhecida como "Na África, quando um ancião morre, uma biblioteca se queima." Em seguida, ele solicita que providências fossem adotadas para que aquele gigantesco monumento oral fosse salvo da destruição pela morte dos tradicionalistas, que eram seus únicos depositários e que, infelizmente, estavam no final de seus dias. E, neste momento, Hampâté alerta para as nefastas consequências da interrupção da cadeia de transmissão da tradição oral. Afastados ou perseguidos pelo poder colonial, que visava eliminar as tradições orais a fim de implantar a estrutura colonial, os tradicionalistas acabaram por se refugiar em florestas, ambientes mais propícios à sobrevivência das tradições. Na época, expressou a sua preocupação de que os últimos anciões herdeiros dos vários ramos da tradição não sobreviveriam às próximas 2 décadas. Assim, durante os 8 anos que integrou o Conselho Executivo da Unesco, Hampâté esforçou-se em reunir os testemunhos e os ensinamentos dos tradicionalistas a fim de evitar que o patrimônio cultural e espiritual do seu povo caísse no esquecimento e que uma geração de jovens sem raízes ficasse abandonada à própria sorte. Hampâté afirmou ter sido difícil falar aos europeus sobre a tradição africana enquanto cultura, uma vez que a tradição ocidental definiu que onde não há escrita, não há cultura. Citou que chegou a ser ridicularizado por alguns intelectuais europeus quando propôs que a tradição oral fosse considerada como fonte histórica e fonte de cultura, alegando que alguns pesquisadores perguntaram: mas que proveito a Europa poderia tirar das tradições africanas? Ao que ele respondeu na época: a alegria que vocês perderam. 10 anos mais tarde, em seu livro Aspectos da Civilização Africana, refletindo sobre a contribuição africana para as civilizações europeias, Hampâté afirma que, além da alegria, há também uma certa dimensão humana presente nas civilizações africanas e que a civilização tecnológica moderna está prestes a fazer desaparecer. Ao apresentar a sociedade tradicional africana, Hampâté afirma ser esta uma civilização de responsabilidade e solidariedade em todos os níveis, onde o homem era responsável pelo equilíbrio do mundo natural. Nessas sociedades tradicionais, era proibido cortar uma árvore ou matar um animal sem um motivo legítimo. Os seres humanos eram apenas administradores da terra e dos recursos naturais, um dever sagrado confiado aos seres humanos pelo Criador. A professora Martha Louise Saloum lembra que a história oficial buscou denegrir a imagem das sociedades africanas, desconsiderando suas tradições, sua organização administrativa, sua história, sua religião, sua arte e cultura, suas ciências e tecnologias. Constrói, assim, a visão deturpada de uma África única, um amontoado de tribos desorganizados com seres humanos inferiores, destituídos de habilidade de desenvolver uma organização social e de técnicas de produção eficientes. Uma África de condições ambientais extremas, fome, epidemias e ausência de recursos naturais. A visão construída de uma África incapaz, descoberta pelo europeu, colabora na consolidação do projeto do capitalismo, pautado no imperialismo colonial e no etnocentrismo europeu. A professora Saloum acredita que o projeto civilizatório implementado pelas nações imperialistas na quase totalidade do território africano a partir do século XX culminou numa exploração desenfreada dos espaços colonizados. A exploração europeia e a ideologia do desenvolvimento foram responsáveis pelo esgotamento de florestas e reservas minerais africanas, alterando intensamente o ecossistema e a ordem estabelecida por uma tradição milenar. Como consequência da degradação do meio ambiente, atualmente, as nações africanas sofrem com o esgotamento das riquezas naturais e carecem de recursos fundamentais para a manutenção de sua população. A professora Martha Saloum propõe uma reflexão sobre a problemática que envolve a Conferência de Berlim
A partilha da África pelos europeus, que ocorreu entre 1884 e 1885, que já traz em si toda uma complexidade, ao ser pautada exclusivamente nos interesses dos países europeus, acabou por ser desastroso para todos os povos africanos. Uma decisão política, realizada sem considerar a história e as especificidades sociais, econômicas, culturais e religiosas dos diferentes povos africanos, acaba por aglutinar sobre o mesmo poder político-administrativo povos rivais, assim como um mesmo grupo étnico acaba por se ver sujeito a poderes político-administrativos distintos. Isso só fez acirrar ainda mais os conflitos dentre os diversos grupos étnicos tradicionais africanos, fazendo eclodir por toda a África revoltas, conflitos, guerras civis e genocídios que assolam o continente até os dias atuais. Durante o período da colonização, os europeus se esforçaram por desarticular completamente as estruturas administrativas tradicionais africanas, a fim de implementar a administração colonial que atendesse aos desígnios da metrópole europeia. Quando questionado sobre os traumatismos culturais provocados pelo europeu na África, Rampateba afirma que o colonizador europeu, com o intuito de dominar o pensamento e a cultura dos povos africanos, gerou uma grande perturbação no campo social e cultural, quando provocou o rompimento progressivo da transmissão dos conhecimentos tradicionais. Com esse intuito, a administração colonial perseguiu os tradicionalistas e as escolas tradicionais africanas, obrigando-os a se refugiarem em florestas e áreas isoladas, ao mesmo tempo em que afastava as crianças de seus núcleos familiares e impunham uma escolarização eurocêntrica. Se referindo à África do Oeste, especificamente à colonização francesa, Hampâté afirma que uma das primeiras medidas do colonizador foi obrigar a todos os filhos dos chefes e notáveis a frequentarem a escola dos reféns a fim de afastá-los da tradição. Um projeto pedagógico eurocêntrico que combatia ou negava as tradições e línguas africanas, ao mesmo tempo em que impunha a língua, a cultura e a ciência europeia como uma única possibilidade. Em muitas localidades, as crianças eram punidas, às vezes até fisicamente, caso se expressassem em suas línguas maternas africanas. Na escola dos brancos, essas crianças eram treinadas para assumirem funções inferiores na administração colonial. Assim, acabavam por se distanciar de suas tradições ancestrais e da própria filosofia africana, o que, segundo Hampâté, criou um distanciamento abismal entre a elite intelectual africana, que eram os jovens que estudavam nas escolas e universidades ocidentais, e o povo africano. Hampâté afirma que a Primeira Guerra Mundial trouxe consequências devastadoras para a quase totalidade dos países africanos, que eram, no início da guerra, subordinados aos países europeus na situação de colônia. Assim, os africanos acabavam se envolvendo nas campanhas europeias, tanto no solo africano quanto no solo europeu. Hampâté afirma que os jovens africanos, voluntários ou recrutados, eram enviados para combater na França. De um só golpe, os velhos mestres foram privados da maioria dos aprendizes que teria podido continuar o seu trabalho e assegurar, por sua vez, a transmissão e a salvaguarda do patrimônio cultural. Muitos não retornaram. E mesmo os que retornaram não eram mais os mesmos homens. Esses jovens deixavam o país na idade em que deveriam estar passando pelas grandes iniciações e aprofundando os seus conhecimentos sob a direção dos mais velhos. O fenômeno da aculturação teria se intensificado na África após a Segunda Guerra Mundial, quando muitos jovens formados a partir dos pressupostos da educação moderna e influenciados pelo surgimento de novas necessidades, passaram a buscar os grandes centros urbanos e as grandes escolas e universidades ocidentais, abandonando, agora por vontade própria, as escolas tradicionais. Assim, os mestres tradicionalistas encontraram cada vez menos alunos receptivos a quem pudessem transmitir seus conhecimentos. Um lento, porém constante e intenso trabalho de aculturação e despersonalização fez com que os africanos passassem a duvidar de si mesmos, dos princípios e valores africanos transmitidos por seus ancestrais. As novas gerações passaram a acreditar que o único caminho possível para a evolução ou o progresso seria adotar integralmente as diretrizes, os caminhos traçados pelo colonizador. Para Hampâté, esse traumatismo seria responsável pela maioria dos problemas da África no final do século XX. Hampâté nos deixa em 1991. 6 anos antes, ele escreve uma carta para a juventude. Reconto aqui a versão da Carta para a Juventude, publicada pelo escritor e poeta africano Waberi no Correio da Unesco em 2018.
O homem que fala a vocês é um dos primogênitos do século XX. Jovens, os últimos nascidos no século XX. Vocês vivem em uma época que é ao mesmo tempo assustadora pelas ameaças que impõem à humanidade e fascinante pelas possibilidades que abre no campo do conhecimento e da comunicação entre as pessoas. As gerações do século XXI conhecerão um encontro fantástico de culturas e ideias. Dependendo de como assimilarão esse fenômeno, elas terão sua sobrevivência garantida ou causarão a sua destruição por conflitos sociais. Neste mundo moderno, ninguém pode mais se refugiar em suas torres de marfim. Todos os estados, fortes ou fracos, ricos ou pobres, agora são interdependentes, seja apenas economicamente ou perante os perigos de uma guerra mundial. Quer goste ou não, toda a humanidade está navegando no mesmo barco. Quando surge um furacão, todos serão ameaçados ao mesmo tempo. Não é melhor tentar entender e ajudar uns aos outros antes que seja tarde? É preciso produzir gradualmente uma nova mentalidade mais orientada para a complementariedade, para a solidariedade, tanto individual quanto internacional. No nosso tempo tão cheio de ameaças de todas as espécies, os indivíduos devem enfatizar não o que separa, mas o que eles têm em comum no que diz respeito à identidade de cada um. Reunir-se e ouvir os outros são ações sempre mais enriquecedoras para o florescimento da própria identidade do que conflitos e discussões estéreis para impor um próprio ponto de vista. A vida humana é como uma grande árvore e cada geração é como um jardineiro. O bom jardineiro não é aquele que desenraiza, mas aquele que, quando chega a hora, sabe como podar os galhos mortos e, se necessário, prosseguir criteriosamente com enxertos benéficos. Cortar o tronco seria cometer suicídio, renunciar à própria personalidade e artificialmente assumir a de outras pessoas, sem nunca conseguir isso de forma completa. Mais uma vez vamos nos lembrar do velho ditado: a tora de madeira que passou muito tempo na água pode até flutuar, mas ela nunca se transformará num crocodilo. Jovens, sejam esse bom jardineiro. E então, bem enraizados em si mesmos, vocês serão capazes de se abrir para o mundo exterior sem medo e sem dano, tanto para dar quanto para receber.